Bem-vindo a este tutorial. Numa série de tutoriais para pessoas que trabalham com o pacote de ferramentas de apoio ao investimento desenvolvido pela FAO. Estes tutoriais ajudam os usuários do software Rural Invest na resolução dos problemas mais frequentes que surgem durante o seu uso e o registro de informação. Estão dirigidos a pessoas que já tenham frequentado um curso formal de Rural Invest ou que tenham realizado o curso de formação à distância, já que não constituem um manual completo sobre o uso do software Rural Invest. O Rural Invest foi desenvolvido para técnicos que apoiam as comunidades, grupos ou indivíduos que desejam melhorar a sua qualidade de vida através de pequenos projetos de investimento, que podem ser atividades que geram rendimentos de forma direta, como irrigação, serviço de transporte ou piscicultura, ou atividades de apoio aos meios de vida locais, como estradas e caminhos, sistemas de abastecimento de água ou reflorestamento de zonas degradadas. O Rural Invest ajuda os técnicos a garantir que todas as propostas de investimento apresentadas pelos candidatos respondem às suas reais necessidades, são sustentáveis ao longo do tempo e claramente entendidas pela potencial fonte de financiamento, seja ela um projeto de desenvolvimento, uma ONG ou um banco. Este tutorial tem como objetivo ajudar os usuários do Rural Invest a entender as principais seções e indicadores dos relatórios gerados pelo software após a inserção dos dados. Em particular, o tutorial vai ajudar os usuários a identificar e a corrigir erros comuns que podem ser identificados nos relatórios. O software Rural Invest disponibiliza uma ferramenta para preparar, analisar e monitorar os dados tanto de projetos com o objetivo de gerar rendimentos, como de projetos sem esse objetivo. É possível utilizá-lo em nível de anteprojetos, como em projetos completos. O Rural Invest pode gerar relatórios sobre diversos aspectos de cada anteprojeto ou projeto. Ao selecionar a opção Relatório Completo, gera-se um relatório que resulta da agregação dos vários relatórios anteriores. Este tutorial descreve apenas o relatório completo de projetos com o objetivo de gerar rendimentos, não contemplando relatório de anteprojetos. Ao examinar a receita e os custos por bloco, é essencial avaliar adequadamente as entradas e saídas, tanto em dinheiro quanto em gênero. Frequentemente, o alto consumo e o trabalho da família, recursos próprios, não são contabilizados apropriadamente, causando erros consideráveis no fluxo de tesouraria e rentabilidade financeira dos projetos. Vejamos, por exemplo, um caso de criação de gado na Tanzânia. Pode-se verificar que são produzidos 11.016 litros de leite e, num ciclo de produção de 12 meses por unidade de análise, sendo cada unidade de análise definida por uma manada de 68 vacas. Neste caso, 730 litros são consumidos pelos beneficiários e, portanto, não são vendidos. Isto implica que o leite consumido pelos produtores terá de ser contabilizado como parte da receita total, mas não como receita em dinheiro. Com relação à mão de obra, é necessário o trabalho de 312 pessoas por dia para o maneio e 114 pessoas por dia para a ordenha de 68 vacas durante um ciclo de 12 meses. Esse trabalho é realizado pelos beneficiários e, portanto, não é pago. Assim como considerado para o leite consumido internamente, é necessário que o custo do trabalho seja incluído no software, como parte do custo total, mas não como custo em dinheiro, como recurso próprio. Consequentemente,
o total de receita líquida em dinheiro de um rebanho de 68 vacas é 12.093 shillings tanzianos, enquanto o total da receita líquida é apenas 7.901 shillings tanzianos. Observemos agora o fluxo de tesouraria do primeiro ano, usando o exemplo de um produtor de cana-de-açúcar. A situação sem projeto, ou seja, antes de qualquer investimento, corresponde à situação de criação de gado descrita anteriormente. Para a situação com o projeto de cultivo de cana-de-açúcar, podemos ver que os blocos foram definidos, em particular, o relativo à cana-de-açúcar, nova plantação, com os dados sobre as receitas e custos para o primeiro ano. Podemos ver que a receita do primeiro ano é recebida mensalmente. Basta ver os meses marcados como recibo de pagamentos na cronologia de produção. Da mesma forma, os custos operacionais do primeiro ano também são distribuídos mensalmente. Segundo, mais uma vez, os meses marcados na linha de produção-atividade na cronologia de produção. O fluxo de caixa líquido mensal é essencialmente a diferença entre a receita total em dinheiro num dado mês e o total de custos em dinheiro desse mesmo mês. Abaixo da linha com o fluxo de tesouraria mensal, encontra-se o fluxo de caixa líquido acumulado. Este valor, para um dado mês, é calculado como a soma do fluxo de caixa daquele mês com o fluxo de caixa acumulado no mês anterior. Esta linha permite determinar o montante de capital de trabalho ou de giro necessário. Este corresponde ao menor valor presente na linha de fluxo de tesouraria, caixa, acumulado para o ano 1. Neste exemplo, menos 455.472 shillings tanzianos. A duração do empréstimo de capital de giro, estimada como o número de meses desde o início do projeto até o último mês com um fluxo de tesouraria acumulado negativo, mais 2 meses de forma a deixar uma margem de erro. No nosso exemplo, o último fluxo de tesouraria acumulado é negativo até o 8º mês. Assim, a duração do empréstimo seria de 10 meses. Neste momento, usando o mesmo exemplo de produção de cana-de-açúcar, observaremos o fluxo de tesouraria do projeto durante todo o período de análise. Observe que o fluxo de tesouraria é gerado tanto para situações com quanto para situações sem projeto. Nas linhas dedicadas a fontes de financiamento, pode-se ver o montante necessário para o capital de trabalho ou de giro e para investimento e quanto deste capital será obtido por empréstimos, doações ou capital próprio, isto é, a contribuição direta dos beneficiários. Vejamos agora o total de receita em dinheiro na linha dedicada às vendas em dinheiro. Este montante corresponde ao total de receitas definido nos blocos. O total de custos de produção em dinheiro, definido em cada bloco, também é apresentado de forma agregada, neste caso, na seção dedicada a custos recorrentes. Os custos gerais e de manutenção do investimento também são registrados na presente seção de custos recorrentes. A linha referente aos custos gerais provém dos dados inseridos na tabela com o mesmo nome, enquanto os custos de manutenção são calculados com base nos custos de manutenção unitário registrados na tabela de custos de investimento. O valor comercial de cada item de investimento no final de sua vida útil pode ser visto na seção de principais fontes de receitas. Lembre-se de que o valor comercial de um bem no qual investiu é o montante em dinheiro recebido
quando se vende o bem no final de sua vida útil. Quando um bem no qual se investiu é vendido, normalmente é necessário repô-lo. Portanto, os custos de substituição desse bem também se registram no final de sua vida econômica, na seção de custos de investimento. A seção dedicada ao pagamento da dívida inclui o pagamento de capital e de juros relativos aos empréstimos de capital de trabalho ou de giro, ao empréstimo base e ao empréstimo secundário. O valor do empréstimo primário é sempre equivalente ao total do financiamento necessário, menos o montante do empréstimo secundário. Neste exemplo, considerou-se um período de carência de 1 ano para os pagamentos de capital para ambos os empréstimos, primário e secundário. Por fim, analisemos o lucro depois do financiamento para avaliar o montante de dinheiro gerado pelo projeto. Valores negativos que se estendam ao longo de vários anos são motivos de preocupação, uma vez que déficits geralmente não são sustentáveis por mais de 1 ou 2 anos. A última linha calcula o fluxo da tesouraria cumulativo, de modo que seja possível avaliar se existe capacidade financeira para substituir os bens que vão chegando ao fim de sua vida útil. Em anos em que há necessidade de substituir bens nos quais se investiu, pode ocorrer um fluxo de tesouraria anual negativo para aquele ano. Nesse caso, é necessário observar se o fluxo de caixa cumulativo é suficiente para cobrir esse déficit. No exemplo de produção de cana-de-açúcar, o fluxo da tesouraria depois do financiamento é negativo no ano 11. O valor em déficit neste ano é de 425.684 shillings tanzianos. No entanto, o fluxo da tesouraria acumulativo é positivo, 822.668 shillings tanzianos. Isto quer dizer que o fluxo de tesouraria acumulado até o ano 10 foi suficiente para absorver o fluxo da tesouraria negativo no ano 11. Acontece com frequência que os usuários do Rural Invest não dão a devida importância aos déficits verificados no fluxo da tesouraria cumulativo. Porém, se o fluxo da tesouraria cumulativo é negativo num dos anos do projeto, seus participantes terão de encontrar recursos nesse ano para este déficit, o que não costuma ser fácil. Neste caso, o usuário deverá analisar o desenho do projeto com os participantes, para fazer os ajustes necessários ou considerar um empréstimo secundário. Finalmente, vamos analisar a rentabilidade financeira do projeto. Esta seção avalia a rentabilidade dos investimentos considerando a receita e os custos totais da operação, ou seja, incluindo os custos e receitas tanto em dinheiro quanto em espécie. Para isso, devem ser comparadas as situações com e sem projeto, quando houver essa possibilidade. É realmente importante analisar a diferença entre os resultados das duas situações, ou seja, o fluxo incremental trazido pelo projeto. Portanto, vamos analisar o relatório de rentabilidade financeira incremental, uma vez que mede a diferença entre os rendimentos esperados das duas situações. As informações contidas na seção referente à receita são simples, uma vez que englobam a receita total dos blocos, os valores comerciais e residual dos bens nos quais se investiu. A linha de valor residual corresponde ao valor remanescente, no último ano de análise, dos bens nos quais se investiu. O valor comercial é o valor obtido pela venda de cada bem no final de sua vida útil. No exemplo da produção de cana-de-açúcar, os equipamentos e implementos agrícolas chegam ao fim da vida útil com o projeto. Mas o curral, o escritório e os cercados têm uma vida útil de 25 anos. Já que a duração do projeto é de 20 anos,
sobram 5 anos de vida útil para esses investimentos e, portanto, trata-se do valor residual. A seção de custos inclui os custos de produção provenientes da soma de todos os blocos, os custos gerais e os de manutenção, assim como os custos de investimento e substituição de bens. O serviço de dívida, pagamento de capital primário e juros, não é considerado na avaliação de rentabilidade. Pelo contrário, todos os investimentos e seus custos de reposição são fixados para o ano em que ocorrem, independentemente de qualquer empréstimo de amortização devido. Dessa forma, o lucro líquido é calculado simplesmente com a diferença entre as receitas e os custos. No entanto, o Rural Invest calcula o fluxo de caixa líquido com ou sem doações ou subsídios para que se avalie a taxa de retorno e o valor atual líquido em 2 cenários distintos. O primeiro cenário considera todos os custos de investimento independentemente da sua fonte, para avaliar a rentabilidade de todos os investimentos realizados. No caso do investimento da produção de cana-de-açúcar, a taxa interna de retorno é de 17% e o valor atual líquido é de 264.502 chelins tanzianos. O segundo cenário considera apenas os custos de investimentos, pelos quais os beneficiários ou requerentes são responsáveis. Ou seja, qualquer contribuição que eles tenham de fazer somada aos custos de investimento para os quais são utilizados empréstimos. Estão excluídos quaisquer custos cobertos por doações. No mesmo exemplo da cana-de-açúcar, a taxa interna de rentabilidade nessas circunstâncias é de 24% e o valor atual líquido de 464.502 chelins tanzianos. Para finalizar, vamos comparar os indicadores de rentabilidade para todos os custos de investimento para as situações com, sem projeto e incremental. Analisando o caso da fazenda de cana-de-açúcar, podemos ver que a taxa interna de rentabilidade não parece ser muito diferente entre as situações com e sem projeto, sendo de 17% para o primeiro caso e 16% para o segundo. No entanto, o valor atual líquido difere amplamente nos 2 casos. Para a atividade proposta de produção de cana-de-açúcar, na situação com projeto, o valor atual líquido é de 286 milhões de chelins tanzianos. Para a atividade de criação de gado, que equivale à situação sem projeto, o valor atual líquido é de apenas 21 milhões de chelins tanzianos, menos de 1/10 do valor atual líquido da situação com projeto. Em consequência, o valor atual líquido incremental é de 265 milhões de chelins tanzianos, e a taxa interna de rentabilidade é praticamente igual à da situação com projeto. Esses resultados mostram que, apesar da atividade de criação de gado oferecer uma taxa de retorno quase igual àquela da atividade proposta de cultivo de cana-de-açúcar, pelo fato do capital usado na criação de gado ser bastante menor, o montante de lucro líquido é muito maior na atividade de cultivo de cana-de-açúcar. Pode-se verificar que o valor atual líquido incremental é a diferença entre o valor atual líquido da situação com projeto e o valor atual líquido da situação sem projeto. Se não existir uma atividade que altere o projeto, uma situação sem projeto, os resultados incrementais são os mesmos dos da situação com projeto. Boa sorte!